O Brasil é reconhecido por suas riquezas naturais, e a Amazônia é um símbolo disso, com sua diversidade ímpar dentre todos os países do globo. Não é segredo para ninguém que essa nossa riqueza é desejada por inúmeros países, que bradam frases como "a Amazônia é o pulmão do mundo" e que, por isso, ela deva ser preservada como patrimônio da humanidade e não do Brasil. Mas esse interesse dos estrangeiros em preservar a nossa biodiversidade esconde alguma outra intenção? Enfraquecer nossa agricultura ou se apropriar do próprio território da Amazônia brasileira? Fique comigo e você já vai ver. Antes de construir qualquer argumento nesse vídeo, eu preciso te esclarecer uma coisa. Desmistificar uma mentira que foi contada tantas vezes, que para muita gente se tornou uma verdade inquestionável. Não, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Primeiro, porque é preciso ter pouco conhecimento em biologia para dizer isso. O pulmão não libera oxigênio durante o processo de respiração. Pelo contrário, ele retira oxigênio e libera CO2. O pulmão não filtra o ar, não faz fotossíntese. Então, essa comparação não tem sentido nenhum. Segundo, porque mesmo que a função do pulmão fosse liberar oxigênio, a Amazônia também não é a maior responsável por isso. Ainda que possua mais de 13 mil espécies de plantas e uma quantidade surreal de árvores, retirando todo ano 2 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera. A floresta amazônica produz para a atmosfera cerca de 1,5 bilhão de toneladas de oxigênio. Mas acontece que 1,5 bilhão de toneladas de oxigênio representa uma fração muitíssimo pequena do oxigênio presente no planeta, algo em torno de 0,001%, para ser mais preciso. E não é preciso dizer que a Amazônia consome praticamente todo o oxigênio que produz. Afinal, ela abriga milhares de espécies animais e de plantas. Quem faria o papel de pulmão do mundo às avessas, retirando gás carbônico e liberando oxigênio, são os oceanos. As algas marinhas são responsáveis pela produção de 54% do oxigênio do mundo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Florestas. Em 2019, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse enfaticamente: a Amazônia era o pulmão do mundo. Mas você pode dizer agora, ok, é natural que ele também tenha caído nesse tipo de fake news, já que, como acabei de falar, isso é tão repetido por aí, certo? Mas cai em fake news quem não tem acesso à informação completa. Quem sabe da verdade e mente, propaga fake news, não cai em uma. Mas há muitas questões a serem respondidas sobre esse tema, como: a floresta amazônica está sempre em chamas? Por quê? A mentira sobre o pulmão do mundo foi apenas a primeira mentira que abordaremos nesse vídeo. Existem outras, várias outras. Quantas vezes você já ouviu que uma área correspondente a não sei quantos campos de futebol está queimando na Amazônia? E que a Amazônia não pega fogo? Você já ouviu dizer? Estranho, né? Essa guerra de narrativas, uma sendo o exato oposto da outra, pode nos deixar sem saber em que acreditar. Mas vamos começar esclarecendo que incêndios florestais podem começar das mais variadas maneiras. E muitas delas são naturais, através de processos e reações químicas da própria vegetação. E que existem também as queimadas florestais, que na realidade acontecem em áreas rurais dentro da floresta. É de conhecimento comum que áreas da floresta amazônica se tornaram, há décadas, campos para agricultura de subsistência. Mas a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, uma das empresas públicas mais eficientes e conceituadas do país, atribui as queimadas a pequenos produtores rurais já estabelecidos na região. Seriam pessoas que não contam com tecnologias mais modernas para o preparo de terrenos utilizados em pastagens e lavouras, e usam essa técnica de queimada para preparar o solo para a próxima safra. Ao cruzar dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, com as informações do Cadastro Ambiental Rural, os analistas da Embrapa Territorial apontam que no primeiro semestre de 2019 foram identificadas 76.016 queimadas em áreas de desmatamento já consolidado na Amazônia. Os técnicos ressaltam que esses locais desenvolvem atividades agropecuárias há anos, dezenas de anos e até séculos. Arredondando, 90% das queimadas detectadas em 2019 ocorreram em locais já desmatados e estão associadas ao uso do fogo na agropecuária por produtores pouco tecnificados, diz o documento. Ou seja,
Notícias como esta, que apontam que é o agronegócio responsável pelas queimadas, são falsas. São elas que causam toda essa confusão na percepção dos brasileiros quanto ao que é verdade e o que é narrativa. Mas agora, vamos analisar alguns números. A Amazônia Legal apresenta uma área de 5.015.067,86 km². Uma pesquisa foi feita por cientistas do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, em parceria com instituições nacionais e internacionais, e foi publicada em 20 de dezembro de 2022, na revista Fire. Essa pesquisa analisou dados de satélite das áreas queimadas de 2003 a 2019, em uma nova fronteira do desmatamento, no sudoeste do Amazonas. Após o cruzamento dos dados, os cientistas divulgaram que a área anual afetada pelo fogo no local variou a partir de 33 km² e atingiu o pico de 681 km² em 2019. Isto corresponde a 1,35 vezes e elevado a -4. É uma porção ínfima da floresta. O que eu quero dizer com isso é que não devemos nos importar com as queimadas da Amazônia? Que nada deve ser feito para conscientizar a população local e punir quem pratica queimadas criminosas? Não, não é nada disso. Mas há de se ter noção de proporções. Em uma floresta que é maior que todos os países da Europa, com exceção da Rússia, dizer que o Brasil não consegue cuidar da sua vegetação e que a mesma arde em chamas por causa de áreas queimadas dessa magnitude me parece um exagero. Mais que isso, uma tentativa de aumentar o problema e de desmerecer não só os brasileiros, como a própria floresta. E dizer que eles não têm noção da extensão da Amazônia só torna o caso pior. Se não sabem nem isso, muito menos deveriam opinar sobre nossos assuntos internos. Afinal, nunca fomos passar pito em nenhum deles enquanto destruíam todas as áreas florestais que neles havia. E quando vem alguém dizer que a Amazônia não pega fogo, por ser uma floresta úmida? Não sei você, mas nas aulas de geografia da escola, eu ouvi muito que na Amazônia chovia todos os dias. Meus professores enfatizavam que as chuvas lá são tão regulares que as pessoas que lá vivem marcam compromissos antes ou depois da chuva, a depender do que se trata. Pouco tempo depois, me falavam como um sem número de campos de futebol ardiam em chamas e destruíam o bioma em nome do dinheiro dos capitalistas, pouco preocupados com o meio ambiente e muito interessados em lucros. E eu ficava imaginando, lá com meus botões, se as queimadas eram feitas antes ou depois das chuvas que caíam diariamente. Quem está fora do Brasil e mal entende da geografia de seu país pode não saber do que está falando quando posta uma foto de girafas correndo no meio do fogo e escreve SOS Amazônia. Mas aqui entre nós, por que os próprios brasileiros ainda caem nesse tipo de discurso? Carlos Bocurri, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, falou à CNN que quem diz que a Amazônia não pega fogo está equivocado. De acordo com ele, a floresta de fato é úmida, mas não pega fogo em determinadas condições, pois quando se cortam árvores para a madeira ficar secando sobre o solo, para ser queimada e ter a limpeza dos terrenos, como normalmente a criminalidade faz, pega fogo sim. Eu só acredito que ele deveria ter elaborado melhor sua fala, já que estar sob ataque da criminalidade não é a condição natural de lugar algum. Nem de uma comunidade no Rio de Janeiro se pode dizer isso. Portanto, não pega fogo, apenas em determinadas condições, pois quando se cortam árvores para a madeira ficar secando sobre o solo para ser queimada e ter a limpeza dos terrenos, como normalmente a criminalidade faz, ela pega fogo sim. Seria uma pontuação mais honesta. Não é de hoje que se tenta criar uma rivalidade entre proteger o ambiente e o desenvolvimento do agronegócio nacional, que não são atividades excludentes, pelo contrário. Elas podem conviver harmonicamente, como você verá até o final do vídeo. Mas não são só as queimadas que destroem a vegetação nativa brasileira. E nem todo o desmatamento é por conta de uma ação direta do ser humano. As duas afirmações passam muito longe de serem verdadeiras. Até mesmo chuvas intensas com seus ventos fortes contribuem para o desmatamento. É isso mesmo que você ouviu. Como a região amazônica tem uma vegetação para lá de rica, é natural que ela sofra o impacto do clima local, já que a floresta tropical está situada numa área equatorial, com temperaturas elevadas e bastante úmida. Lá, pela força das tempestades e chuvas frequentes, certas vegetações são destruídas naturalmente, num processo que faz parte do ciclo da natureza. Um ciclo que se retroalimenta, porque a vegetação não é um fator para a ocorrência de chuvas. Novamente,
Voltemos para nossos livros de geografia do colégio. A cobertura vegetal nativa de uma determinada região está diretamente ligada às características do clima que abrange o espaço. Dessa forma, algumas espécies vegetais conseguem desenvolver melhor em condições climáticas de característica úmida, ao contrário de outras que se adaptam a condições mais secas. Não é que não exista uma relação entre a vegetação e o clima. As florestas e demais formas de plantas ajudam a absorver o calor proveniente da radiação solar, amenizando o aquecimento. É o que alguns chamam, no caso da Amazônia, de evapotranspiração, como se a floresta aumentasse a umidade do ar e provocasse mais precipitações. As chuvas mantêm a vegetação úmida, e isso causa a ocorrência de mais chuvas. Tudo isso é esquecido quando se trata de Amazônia. Aliás, uma conversa sobre clima hoje em dia requer um grande esforço para se esquecer do que é a ciência mais básica. Mas essas falas absurdas, geralmente importadas da Europa, como a de que a Amazônia é responsável pelo equilíbrio climático do planeta, ganharam muito espaço entre as pessoas mais impressionáveis, mais influenciáveis. Quase ninguém mais questiona se você disser que se mover a Amazônia para a Polônia, lá o clima será de chuvas regulares. A crença de que a vegetação é a causa do clima tomou conta de grande parte da sociedade que se sente preparada para discutir climatologia em nome da ciência. Eu considero um tanto improvável que os europeus tenham uma mínima noção da vastidão geográfica brasileira, com todas as suas peculiaridades, por mais que eles se considerem sabedores de tudo que é bom pra gente. O próprio Brasil teve dificuldades no passado para decifrar como resolver os problemas de uma floresta tão rica em biodiversidade, como integrar a geografia com a abundância de se perder de vista e a precária realidade socioeconômica da população dos mais de 9 estados brasileiros que compreendem a nossa parte da floresta tropical. Para responder isso, nós criamos a Amazônia Legal. A Amazônia Legal é um conceito político para se referir aos estados brasileiros que compreendem a Amazônia. A diferença entre a Amazônia Legal e a Amazônia é que a última também abrange os territórios de outros países, a legal apenas a parte brasileira da floresta. Esse conceito foi criado apenas para facilitar o planejamento do desenvolvimento da região. E não existe nada que prejudique mais um país e sua população do que a pobreza. Mas vamos falar muito mais sobre isso até o final do vídeo. 9 estados compõem a Amazônia Legal, totalizando mais de 5 milhões de metros quadrados, o que corresponde a 59% do território brasileiro. E o descaso secular dos governos brasileiros quanto à região gerou o inevitável: subdesenvolvimento e atraso da região da floresta com relação ao restante do Brasil. E esse triste cenário está custando muito caro agora. Existe um único fato claro e objetivo nesse tema que é complexo e cheio de nuances. É dever do Brasil, e somente do Brasil, preservar suas florestas. Preservar em toda a sua abrangência e especialmente em toda a sua vida. E quando eu falo dessa vida, eu não me refiro nem à fauna, nem à flora, mas às pessoas, aos seres humanos, pessoas que lá habitam, os brasileiros que vivem lá. Eles que, além de também serem parte da floresta, têm uma razão de existir em si mesmos. Preservar o meio ambiente é uma tarefa de enorme importância que cabe a cada um de nós. Só que mais importante que isso é defender as vidas das pessoas que moram nesse ambiente. E não só isso, dar dignidade e qualidade a estas vidas. Uma coisa não pode excluir a outra. O ideal é que elas andem de mãos dadas. E a bem da verdade, isso nunca aconteceu. O Brasil nunca abraçou a floresta como parte viva do seu dia a dia. A nós, a Amazônia sempre pareceu um país à parte. Aliás, comentem aqui comigo, quantos de vocês conhecem outros países, mas nunca foram à floresta? Quantos já foram a lugares com língua, moedas diferentes, mas nunca viram o rio Amazonas? Isso se deve à completa falta de integração amazônica com o resto do país, como se fosse uma região à parte. A Amazônia conta com 8 habitantes por quilômetro quadrado. Para efeito comparativo, Hong Kong, uma pequena região da China, tem 8.000 habitantes por quilômetro quadrado. E a primeira regra para conquistar uma região é ocupá-la, já dizia Sun Tzu. Mas ao invés de promover a ocupação e o desenvolvimento regional, criando um senso de integração da Amazônia com o restante do Brasil, nossos governos cometeram um erro que já está custando muito caro, como você verá daqui a pouco. Mas sim, é verdade que isso começou a mudar, e consequentemente com o Sudeste e Sul. Mesmo com a construção de longas rodovias feitas para conectar a região Norte com o Centro-Oeste e o Nordeste,
Na segunda metade do século XX, a falta de obras de infraestrutura consegue evidenciar o descaso com a região. Podemos observar isso pela BR-230, popularmente conhecida como Rodovia Transamazônica. Com mais de 4.000 quilômetros de extensão, ela serve para conectar o extremo oeste do norte com o extremo leste nordestino. E apesar de ser a terceira rodovia mais extensa do Brasil, ela é tratada como se fosse uma estradinha qualquer. As imagens de caminhões e carretas atolados em lamaçais na Transamazônica já tornaram essa BR famosa pela péssima pavimentação, ou pior, pela ausência de pavimentação. E os problemas não param por aí. Afinal, a infraestrutura energética dos estados, que cobrem grande parte da área amazônica, também sofrem com problemas de grandes quedas de eletricidade. Grandes mesmo. Como o país todo viu em 2020 com o apagão do Amapá, em um dos maiores blackouts de nossa história, quando mais de 800 mil pessoas no estado ficaram sem energia elétrica por 22 dias. E o que alguém faz hoje em dia sem eletricidade? Como qualquer lugar se desenvolve sem energia e transporte? A resposta nós sabemos muito bem. E seria muita ingenuidade imaginar que isso não seja proposital. Que em 500 anos, o Brasil conseguiu sediar 2 Copas Mundiais, uma Olimpíada, mas não consegue ligar o norte ao sul do país? Governos e outras instituições, que já abordaremos, impedem que amazonenses se desenvolvam e prosperem. Deseja um emprego ou quer empreender e mora na Amazônia? É bem provável que os defensores do meio ambiente te digam, num tom quase patriarcal, que você trabalhe com algo que eles chamem de sustentável. E sustentável, para esses ambientalistas, é se tornar um coletor de materiais silvestres, como castanha ou látex, por anos a fio. Como prosperar assim? Como acabar com a pobreza assim? Com alguém que vive de dinheiro público ditando com o que você deve ou não trabalhar? A liberdade é o único caminho para a prosperidade. E a prosperidade é o caminho para o fim da necessidade de depredação do ambiente, para a preservação dele. Afinal, por que alguém destruiria o que lhe dá sustento? E uma população pobre, em baixa densidade, mais a ausência de integração dos amazonenses ao restante do Brasil, resultam da ausência total do Estado naquela região. Como disse Sun Tzu, para se conquistar uma terra é preciso ocupá-la. Se o Estado brasileiro não está fazendo isso, alguém certamente está. O Brasil está perdendo a Amazônia. Organizações não governamentais, as famosas ONGs. Existem ONGs com os mais diversos propósitos em cada canto do planeta Terra. Na Amazônia, são mais de 15 mil. Elas podem ser associações, cooperativas, institutos, mas os tipos mais comuns na floresta amazônica são as que não têm nenhuma simpatia pela nação brasileira e pouco se importam com os nossos interesses. São majoritariamente estrangeiras, em especial da Europa. O continente que mais se mostra preocupado com o meio ambiente, por mais que tenha destruído o seu. Mas será mesmo que essas ONGs só querem preservar o meio ambiente? Não é de hoje que existem suspeitas quanto à atuação e o propósito dessas organizações. A partir dos anos 1990, com a Conferência Rio 92 e com a bandeira ambientalista crescendo pelo mundo, diversas entidades transnacionais, civis e governamentais passaram a ter a Amazônia como alvo de suas campanhas e projetos, e também influenciam grande parte da opinião pública sobre a região até hoje. Coincidentemente, foi o mesmo período em que a nossa indústria agrícola começou a incomodar os produtores internacionais, sobretudo os europeus. Em 2008, quando o movimento ambientalista estava ganhando gradativamente mais força e espaço junto à mídia, integrantes do alto escalão do governo brasileiro fizeram críticas às ONGs. Entre essas críticas, havia inclusive denúncias de ataque à soberania nacional. O governo as acusou de esconderem seu propósito, tendo relações diretas com biopirataria e tentando influenciar à sua maneira a cultura indígena. Dessa forma, elas se apropriaram discretamente de territórios na floresta, de territórios brasileiros. E com as ONGs dominando mais e mais parte do território brasileiro, a Amazônia está passando por um grave problema que pouca gente parece enxergar: sua internacionalização. No passar da última década, ONGs estrangeiras se viram no centro de grandes polêmicas, o que gerou até mesmo a promulgação de um marco regulatório em 2014 para deixar mais claro as prestações de contas dessas entidades. Até porque, de onde vem o dinheiro, vem a ordem. E em 2019, o Ministério do Meio Ambiente cortou vários recursos milionários para diversas organizações não governamentais.
Talvez você se lembre, mas naquele mesmo ano as acusações de desmatamento e incêndios florestais na Amazônia se multiplicaram. De repente, o mundo inteiro estava prestando atenção nisso. E foi nessa ocasião, numa grande crise da imagem brasileira, com sinais de ter sido muito bem orquestrada, que o presidente francês Emmanuel Macron fez a citação que desmentimos bem no início desse vídeo: a Amazônia é o pulmão do mundo. A essa mentira se somaram muitas outras, com o intuito de fabricar uma imagem de que o país não preserva seu ecossistema. O mundo todo se pôs contra o Brasil, contando com a motivação das ONGs, que sempre atuaram em solo brasileiro, mas nunca tiveram um mínimo de conexão com o nosso povo, nossas raízes, nossa cultura. Com países do outro lado do oceano, querendo nos dizer se protegemos ou não nossas florestas e que nossa única obrigação é preservá-las intactas, o novo governo que assume o Brasil acolhe e incentiva essas ONGs. Assim, elas continuam, ano após ano, recebendo maciços aportes financeiros do governo federal, estadual e de entidades internacionais, e cada vez mais fortes. Contudo, o que elas reportam é que o desmatamento e o desflorestamento continuam a todo vapor na Amazônia. Então, o dinheiro que elas recebem está sendo efetivo? Se o objetivo for criar uma cortina de fumaça no entorno da floresta tropical, acredito que sim. E essas décadas inteiras de ONGs se espalhando pela região amazônica fizeram com que a gente chegasse num cenário que lembra um pesadelo. O Brasil perdeu sua soberania em certas áreas da floresta. Pense comigo, uma vez que nós não podemos decidir se queremos plantar, cultivar, criar, minerar, ainda que das formas mais sustentáveis, em determinadas regiões do Brasil, sob pena de sofrermos boicotes e pressões internacionais, nós não somos mais os donos dessas terras. Se os brasileiros nativos da floresta, indígenas ou não são livres para viver das suas terras, ainda que preservando 80% do seu território intocável, não podemos dizer nem que 20% dessas terras nos pertençam. Se o governo brasileiro, o regente do próprio país, não é capaz de organizar a infraestrutura local e alterar a legislação ambiental conforme deseja, com medo de represálias de países estrangeiros, a soberania já está perdida. A natureza deve servir ao homem ou o homem deve servir à natureza? A Europa foi o berço da Revolução Industrial, o evento histórico que acelerou a destruição dos rios e florestas num nível nunca visto antes. Usando à torto e à direito combustíveis fósseis, explorando recursos naturais à exaustão e derrubando quase todas as suas florestas, o velho continente alcançou pleno desenvolvimento. O mesmo aconteceu com os Estados Unidos. E agora, com tudo devastado, eles acreditam poder se dar ao luxo de bradar que o meio ambiente é um fim por si. Depois de destruir tudo para erguer as estruturas do seu desenvolvimento, grande parte dos países do chamado Primeiro Mundo decidiu que a natureza estar intocada é fundamental para o futuro do planeta e que as pessoas que moram nesses lugares não são tão importantes quanto os animais ou as plantas que existam ali, onde se encontra a vastíssima maioria dessas florestas que devem se manter intactas, na sua maior parte, bem aqui. Uma boa analogia seria a seguinte: você e mais algumas dezenas de pessoas recebem um terreno grande, dividem entre si de forma aleatória, cada um pega a sua parte e vai viver de acordo com as suas regras. Enquanto você não tem recursos e seu terreno fica lá, praticamente intocado, faz uma coisinha aqui, outra ali, nada muito significativo. As outras pessoas fazem projetos enormes, passam o trator, derrubam tudo, pavimentam e erguem construções uma mais linda que a outra e todas super modernas, jardins japoneses, piscinas olímpicas, tudo muito luxuoso e bem equipado. Daí você que está há muito tempo se relacionando com a terra, conhece bem o solo, as plantas, as aves, até os insetos que frequentam o lugar, quando pode, começa a fazer uma trilha, a cavar uma cisterna, fazer um fogão a lenha. Nesse momento, chegam os filhos do seu vizinho e, na falta de um lugar para brincar em sua própria casa, passaram a frequentar a sua propriedade, o que você sempre permitiu, pois é muito hospitaleiro. E eles começam a fazer um escândalo e a chamar seus pais a cada folha que o vento derrube no seu terreno. Os pais dessas crianças, os donos das belíssimas construções ao seu redor, decidem que precisam da vista e do silêncio da sua propriedade. Que seus filhos acharam lá coisas valiosíssimas, passam a dizer que são as cobras e corujas da região, só encontraram fuga na sua terra. E se você mexer muito na sua propriedade, as cobras e as corujas irão desaparecer e será o fim de toda a cidade. Portanto,
Você e sua família devem apenas comer as frutas que naturalmente caírem das árvores que lá existem e beber a água da fonte, mas tendo muito cuidado para não sujá-la com a sua boca. E caso qualquer coisa aconteça, como a presença de uma guimba de cigarro que bote fogo em qualquer espaço, por menor que seja, é convocada uma reunião de condomínio para discutir a proibição da entrada de fumantes nas suas terras, para te difamar como um capitalista cruel que não se importa com o meio ambiente, além de outras punições. Essa terra ainda é sua? Europa e Estados Unidos impõem barreiras comerciais e sanções por questões ambientais justamente para aqueles países que ainda estão em desenvolvimento e com grande quantidade de pessoas na pobreza. Mas qual o propósito de uma natureza exuberante se a população que vive naquele lugar não tem alimentação, saúde ou segurança? Nenhum país desenvolvido acreditava que o homem devia servir à natureza. Afinal, suas florestas estão todas desmatadas. Dizer que hoje mudaram de ideia é muito conveniente, você não acha? E que isso nos impeça de nos desenvolver e que a nossa população prospere é mais conveniente ainda. O Brasil é um ótimo exemplo de país com uma riqueza natural impressionante. 13% da água potável do mundo está aqui. E mesmo assim, 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Muitos deles estão na Amazônia. Esse é um exemplo da dificuldade que nosso país tem em garantir infraestrutura de qualidade para as áreas mais remotas do território, como a Amazônia, o que torna ainda mais difícil o desenvolvimento dos estados do norte e do centro-oeste brasileiros, quando a atividade agrícola é tratada como se fosse um crime. Para atacar esse setor econômico vital para o Brasil, que é a agropecuária, criaram-se histórias falaciosas, como a de que o Brasil está transformando a Amazônia numa enorme fazenda de soja ou num grande pasto para o gado. Aliás, não existe vantagem em expandir a produção da agricultura e pecuária para a Amazônia. Afinal, de acordo com o novo Código Florestal Brasileiro, ao se cultivar terras nessa região, o produtor só poderá usar, na prática, 20% delas para atividade agropecuária. Contudo, terá que assumir os custos de preservação dos 80% restantes da área. A conta não fecha. E até mesmo uma criança sabe disso. Com esse cenário de vilanização dos agricultores, surge outra rivalidade que tentam nos vender, os povos indígenas contra os fazendeiros brasileiros. Nós podemos ver isso bem exemplificado com o caso da demarcação indígena do território Raposa Serra do Sol. Nos anos 2000, a reserva foi alvo de intensas disputas pelos povos indígenas e os fazendeiros que cultivavam arroz na região, localizada no estado de Roraima, fronteira com a Venezuela. Com mais de 1.700.000 hectares, a terra foi demarcada pelo governo federal em 2005, determinando que todos aqueles moradores que não fossem indígenas saíssem da região. Evidentemente, houve resistência por parte desses fazendeiros, o que obrigou o uso da Polícia Federal. O caso só se encerrou quando o STF determinou a retirada imediata dos habitantes que não fossem indígenas. A mídia mostrava os fazendeiros como invasores das terras indígenas, como se fossem os homens brancos capitalistas e malvados tentando tirar dos pobres índios seu único sustento, ou seja, suas terras. De forma intencional, não houve o cuidado de divulgar que esses fazendeiros viviam em terras muito produtivas no sul do Brasil, com suas famílias e sua comunidade, e que foi o governo federal, por meio de uma política para o desenvolvimento do norte do país, quem incentivou a ida daqueles agricultores para a região. Era um programa com o fim de evitar a dependência da Amazônia de alimentos do resto do Brasil e para fomentar seu crescimento econômico. Qualquer pessoa honesta sabe que essa informação muda toda a percepção do público sobre a questão, ainda que a decisão seja a de manter as terras com os índios, mostrar o agro como agente do desenvolvimento, que abriu mão de suas raízes na ajuda para desenvolver o país, não combinava com a ideia de colocar a população contra o agronegócio, como se o nosso agro fosse o predador do nosso bioma. Além disso, a decisão foi mais uma que ignorou a economia do lugar, uma vez que 7% do PIB de Roraima vinha das plantações de arroz na reserva demarcada em 2009, e que transferir essas plantações era uma missão impossível. Mas quem liga para a economia e o desenvolvimento local de quem mora na zona da floresta? Afinal, criou-se um conceito de que é quase que macabro querer crescer economicamente se tivermos que derrubar uma só árvore. O Amazonas tem 3,1 milhões de pessoas que vivem na pobreza ou extrema pobreza. O censo de 2021 estimou a população do Amazonas em 4.269.995 habitantes. Aplicada a taxa, existem 610,6 mil pessoas no estado
vivendo em extrema pobreza. O estudo aponta ainda que nos últimos 10 anos, o rendimento médio do trabalho principal dos empregados no estado foi o que apresentou maior queda no Brasil. De acordo com o estudo do IBGE, se não fossem os benefícios de programas sociais governamentais, o quadro da extrema pobreza e da pobreza seria mais grave no estado. Os extremamente pobres alcançariam 21,5% da população em 2021. Já os pobres chegariam a 54,5%, ou seja, mais da metade da população. Na Amazônia, 51% das crianças entre 0 e 5 anos estão matriculadas na educação infantil, contra 66% no restante do país. A situação é pior entre aquelas em idade de frequentar creches. Somente 25,6% das crianças entre 0 e 3 anos na Amazônia estão matriculadas em estabelecimentos de ensino. Tirando as geleiras, 1/5 da água doce do mundo está na Amazônia. No entanto, boa parte da população dessa região bebe água contaminada dos rios. 9 cidades localizadas na Amazônia Legal estão entre as 20 piores do Brasil em fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. A população convive com montanhas de lixo. Os rios transbordam, trazendo dejetos para as portas das casas. A Amazônia Legal, que reúne os 9 estados que são cobertos pelo bioma, tem taxa de violência letal 38% maior do que a média do restante do Brasil, e que 13 das 30 cidades mais violentas do país estão na região. O tráfico de drogas assumiu a liderança do crime na região. O bandido não é necessariamente o dono do garimpo ou da área de desmatamento, mas é aquele que garante a segurança dessas práticas. O traficante de drogas, além de tudo, tem parte do negócio de exploração da ilegalidade e trabalha como se fosse um síndico. Ele administra a economia do crime, que tem várias origens e vários donos, e mata cada dia mais. Mas quem se importa com isso? Enquanto o peixe-boi, o gato maracajá e a onça-pintada estiverem sob risco de extinção, não há tempo para se ocupar com pessoas. Quer saber como a Europa está afundando em crise energética e tendo que queimar carvão para se aquecer no inverno? Então clique no vídeo aparecendo agora na sua tela que eu te explico. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!